Você tem 2 minutinhos? O indivíduo, ele nasce egoísta, todos nós. O que vai mudar é que conforme a gente vai se desenvolvendo e saindo daquela onipotência infantil normal, que é uma sensação de que o mundo gira em torno de nós. Até porque todas as necessidades são prontamente atendidas pelos nossos pais. Com o tempo, com a vivência das frustrações e as importantes intervenções daqueles que cuidam da gente, nós vamos entendendo que o mundo não é bem assim. Que existem outras pessoas além de nós, que precisam também, que têm vida, que desejam e que em alguns momentos eu vou ter que suportar as minhas ânsias, tolerar algumas frustrações em função do espaço necessário para que o outro realize aquilo que também deseja. Quem convive com crianças pequenas sabe que algumas vezes elas têm dificuldade em dividir, em compartilhar. Isso faz parte do desenvolvimento infantil e acontece porque a criança não tem muita noção entre eu e o outro, ela não consegue colocar um limite entre si mesma e as outras pessoas. Ela ainda está construindo a sua noção de propriedade. É o que a gente chama, na verdade, de egocentrismo, que é a fase em que a criança acha que tudo é dela, em que ela se sente o centro do universo. E essa fase normalmente é superada por volta dos 6 anos de idade, com a inserção da criança na vida social, com a inserção da criança em situações que demandem empatia, compartilhamento, solidariedade. Agora, se essa fase não é superada por volta dessa idade, aí a gente está falando do egoísmo. A criança, ela é mais isolada, ela tem dificuldades em se relacionar com as outras pessoas porque ela não consegue ter empatia por elas, ela não consegue se colocar no lugar do outro e enxergar as necessidades, as vontades e os desejos das outras pessoas, só as dela mesma. E para falar do egoísmo, antes vou falar do egocentrismo, que é o gerador do egoísmo. Egocêntricos são aqueles que, diante da realidade do mundo, priorizam seus desejos e suas atitudes acima de tudo, em detrimento de qualquer coisa ou pessoa. Essas pessoas agem mais voltadas para si mesmo e exibem atitudes centralizadoras e geralmente têm dificuldades em serem empáticas. Na maior parte do tempo e de suas atividades, os egocêntricos estão imersos em si mesmo. Essas pessoas se tornam aqueles indivíduos complicados que tudo que eles pensam, tudo que eles querem precisa acontecer, os desejos que lhes pertencem são sempre maiores, mais importantes, precisam e devem ser realizados, caso contrário, eles baterão o pé e eles ficarão muito nervosos porque eles acreditam que o mundo precisa dizer sim para tudo que eles pensam. A relação interpessoal e o convívio diário profissional com essas pessoas se torna muito difícil, pelo fato delas sempre acharem que tudo deve ser da forma que elas querem, agindo de forma individualista, sempre objetivando atender às suas necessidades e, como consequência, demonstram falta de companheirismo e prejudicam o clima de cooperação dentro de uma equipe. Essas pessoas sentem uma enorme dificuldade de valorizar os pensamentos e argumentos dos outros e se mostram desinteressadas a tudo que não lhes convém, demonstram inflexibilidade, possuem dificuldade de reconhecer seus erros e sentem a necessidade de enaltecer a sua superioridade frente aos demais. Para ajudar essa criança a superar essa fase, é importante que a gente trabalhe com brincadeiras, com jogos, onde a criança vai aprendendo a ganhar e a perder, a ter a sua vez respeitada e a respeitar a vez do outro e principalmente a dividir, a compartilhar e conseguir entender tudo isso como algo divertido. É claro que as coisas têm dono e nem tudo é de todo mundo. Então, em alguns momentos, pode ser que a criança prefira sim manter as coisas só para si. Mas é importante que com o tempo ela aprenda a dosar as suas atitudes e consiga respeitar sempre os próprios limites e o das outras pessoas. E a percepção de si mesmo lhe basta, mas muitas vezes lhe cega, fazendo com que essa pessoa sabote seus próprios objetivos. E para abandonar essas características é preciso constituir uma nova percepção sobre si mesmo, abandonando esse excesso de ego, para construir uma nova forma de lidar com as pessoas. E é preciso praticar a empatia.
desde que ele comece aos poucos, percebendo, aprendendo a desenvolver a empatia, se colocando no lugar do outro, percebendo aquilo que importa para o outro também, entendendo que além dele tem muita gente no mundo que também deseja e que também em muitos momentos precisa e quer ser validado, percebido e quem sabe ter a sua razão pelo menos considerada. Se você gosta dos nossos vídeos, dos nossos temas e quer sugerir também, inscreva-se aqui no canal. Toda semana, toda quarta-feira às 22 horas tem um novo vídeo postado para você. Abraço!